A sessão ordinária desta terça-feira teve início com a posse do vereador Renato Oliveira, do PCdoB, para um período de 30 dias. Com a licença do parlamentar Cláudio Libardi, o comunista retorna ao Legislativo pela 7ª vez, sendo 6 delas como titular. Na eleição de 2024, Renato Oliveira obteve a primeira suplência da Federação PT-PCdoB com 1.992 votos. 6 mandatos, segundo o pessoal aqui da casa, diz que o vereador, a partir desse mandato que estou assumindo agora, o vereador ficou mais tempo aqui na casa, né, com 7 mandatos, né, mesmo que seja por 30 dias. Mas eu agradeço essa oportunidade, porque nós vamos trabalhar intensamente, fazendo o que a gente sempre fez aqui, né? Aquele feijão com arroz, como tu disseste, agora na Zona Norte. Já estive nesse meio tempo aqui, saí da sessão um pouquinho, fui na Secretaria de Habitação, falar com o secretário sobre alguns problemas já tem casas com goteiras, né? Então, e a previsão é de chuva mais alguns dias. No espaço destinado ao acordo de lideranças, os representantes da Igreja Batista da Comunhão de Caxias do Sul destacaram sua atuação em cultos de adoração, ensino bíblico, discipulado e diversas atividades comunitárias. O pastor Davi Santos ressaltou a forte ênfase da igreja na fraternidade cristã e no serviço à comunidade local, além de promover eventos religiosos e sociais. Ele também se colocou à disposição do poder público caxiense para colaborar na realização de iniciativas sociais. Durante a ordem do dia, os vereadores aprovaram homenagem à Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Corona. A mesma se destaca pelo compromisso com aprendizado, infraestrutura bem mantida e projetos extracurriculares que fortalecem o vínculo com as famílias e a comunidade. A solenidade está proposta para o dia 16 de julho de 2025, durante a sessão ordinária, conforme o regimento interno. Foi aprovado também o projeto de lei complementar que propõe alterações à Lei Complementar 409 de 2012, que regula os cargos efetivos da administração direta do município. As mudanças visam atualizar os requisitos de seleção e dos cargos como de técnico em informática, que será ajustado às novas tecnologias, e o de tradutor de intérprete de Libras, conforme a legislação recente. Também serão revistas as normas para o cargo de procurador, além das regras sobre o acúmulo de cargos públicos. O objetivo é qualificar e modernizar o quadro de servidores municipais. Também foi acatado o projeto de lei complementar que propõe alterações à Lei 701 de 2022, que regulamenta o Código Tributário Municipal, com o objetivo de ajustar as condições para a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para imóveis com área igual ou superior a 1 hectare destinado à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial. Além disso, o projeto propõe garantir a isenção para imóveis que, devido à abertura de vias públicas, tenham sua área reduzida a menos de 1 hectare. No espaço do Grande Expediente, a vereadora Daiane Mello, do PL, falou sobre um projeto de lei que encaminhou como sugestão ao Poder Executivo para aprimorar a transparência da lista de esperas por procedimentos na área da saúde em Caxias do Sul. Estão em busca de saber em que posição que eu estou na fila, faz 2 anos que eu estou aguardando, faz 3, até 4 anos que estão aguardando aí uma cirurgia, 2 anos aguardando um exame, como a questão da ressonância, tomografias, enfim. Mas daí ela chega no posto de saúde e ela pede, eu quero verificar em que posição que eu estou na fila. E a atendente do posto de saúde vai verificar e vai dizer para ela em que posição que ela está e o tempo médio de espera para esse procedimento.